Ontem teve mais um Cine Debate aqui em BH, eu já falei com você de outros filmes que eu coordeno no Cine Debate, como o Dia da Marmota, vou colocar aqui alguns cards, e esse mês foi Karate Kid. Eu quero falar desse filme clássico, o primeiro filme da franquia de 84, né, Daniel San, com o Miyagi, e há ali duas lições que eu quero falar para a nossa própria vida que a gente pode nos ajudar a viver, por assim dizer, melhor, e que são muito boas do filme, né? Primeiro, o melhor filme da franquia, como eu já disse, e vale dizer, o Daniel LaRusso, alguns falam por aí que ele é o vilão da história, você pode encontrar vídeos por aí, eu não vou por essa ótica, mas de fato, o grande herói, os dois grandes heróis, eu vou aqui tentar discorrer e explicar, é justamente a namorada, a Alice e o Miyagi. E o Daniel, claro, LaRusso, ele é o personagem central da história, entretanto, não é talvez o grande herói, por assim dizer, nesse sentido que a gente vai falar aqui agora. Porque ele tem, de fato, uma boa jornada, ele sai do seu zona de conforto, de Nova York, né, para uma outra paisagem, atravessa, de fato, muda de uma ponta a outra dos Estados Unidos, né, ou seja, a mudança de fato de 180 graus, por assim dizer, vai de uma ponta para outra, radical, junto com a mãe dele. E acontece o seguinte, ele não entende naquele local, as regras daquele local, até fala, não entende como é que funciona isso daqui. Porque, primeiro, dá como adolescente, tem dificuldade financeira, e vai na praia, conhece então como um bom adolescente, traz muito bem essa lógica de retratar a adolescência, né, entre a Ali e que depois vira sua parceira amorosa, eles se encontram, gostam do outro, querem se aproximar, e a Ali, Daniel LaRusso, até que chega então o Johnny, como bem sabemos, naquela cena clássica na praia, ele tenta conversar com sua ex-namorada, não consegue, estava cheio de ciúmes também, quebra o rádio dela, e a gente pode falar até que o Daniel LaRusso então ajuda ela de modo devido, né? Tem lá um brutamonte, estava sendo bruto com ela, ele vai ajudar e acaba os dois brigam por lá, né? Então acontece que depois de toda a história, como bem sabemos, o Sean Miyagi vai ajudar o Daniel LaRusso a enfrentar eles, a aprender karatê contra o Johnny Lawrence e seus amigos do Cobra Kai, para essa polícia defender. Mas é muito mais do que isso também, toda a história, né? O ponto é, já nesse momento a gente consegue perceber que de fato, então o Johnny Lawrence, que depois a gente vê também em Cobra Kai na série, né? É uma pessoa que era imatura, né? Não sabia conversar com a sua namorada, não é à toa que ela tinha terminado com ele, a Ali, mas também o Daniel LaRusso agiu de modo talvez imaturo, não só agora, talvez tenha uma justificativa até então de querer ajudar a Ali, mas também depois, né? Um fica um búfalo batendo um contra o outro, por assim dizer, né? Porque depois, de fato, o Johnny Lawrence e seus amigos vão implicando com o Daniel LaRusso, mas ele também ataca contra, por assim dizer, né? Faz um contra-ataque de modo infantil, lá no colégio, na festa do colégio, por exemplo, ele não queria ir, estava fugindo para não querer apanhar dele de novo, né? Do Johnny Lawrence e dos seus amigos, mas ele provoca o Johnny Lawrence, né? Joga aquela água de banho frio, ducha nele, ou seja, os dois de um modo, também a gente vê ao longo da história, o Daniel Lawrence estão sabendo lidar o seu relacionamento com a Ali, não é ela que vai depois ajudando ele como um todo. Ambos são imaturos, por mais que então o Daniel LaRusso é atacado injustamente, né, 5 contra 1, por exemplo, depois, até que é quando o São Miyagi defende ele, por exemplo, também ele não consegue conversar nessa situação, fica com raiva, quando cai do precipício na bicicleta, por exemplo, né, joga a bicicleta fora, ou seja, é também bastante mercurial, maturo, sensível, o Daniel LaRusso, e também não consegue falar com a sua mãe, que é muito comum também hoje em dia, né, adolescentes não conseguem conversar com o pai, porque estão buscando outra coisa no mundo, o pai não consegue entender, não consegue entrar naquele mundo daquele adolescente como um todo. Isso também é retratado no filme, né, da mãe do Daniel Russo e ele. Ambos não conseguem conversar entre si, estão preocupados com coisas diferentes, né? Então ele fica histérico, ele quer apenas fugir daquele local. Não consegue entender como funcionam as coisas, quer ir embora e voltar para a zona de conforto dele. Até então, justamente, em primeiro lugar, o que vai de fato salvar o Daniel LaRusso é justamente o olhar que a Ali e o Miyagi têm para ele. Primeiro, a Ali, que sempre continua perdoando ele, corre atrás, né? Quando, por exemplo, eles vão tentando se encontrar ao longo do filme, mas ele foge quando vê o Johnny Lawrence, porque acha que vai apanhar de novo, né? Então não consegue lidar com a situação, quer só fugir. Enquanto a Ali fala, olha, nós temos que lidar com isso daqui, vamos ser maduros ou não, isso não acontece, ele fica de fato querendo fugir dela também, na suposta raiva, mas ela sempre perdoa ele, por assim dizer, ou seja, até as amigas dela também falam, eu não entendo o que ela vê nele, por assim dizer, mas ela continua insistindo e apostando nele. De fato, isso é uma relação que tem futuro. Qualquer relação amorosa tem que ser de fato assim, quando uma pessoa olha para o outro e vê mais do que os outros podem ver dela e segue perdoando e depois aposta nele, por assim dizer. Então é uma parceria muito clara, muito boa da Ali com o Daniel LaRusso, mas também do Sr. Miyagi. Em primeiro lugar, o Sr. Miyagi, né, ele vai depois, claro, defende ele do que está ocorrendo do 5 contra 1 após a festa na escola, né? O John Lawrence e seus amigos justamente atacam ele, fica ferido.
E de modo interessante também, com isso, claro, ele vai começando primeiro, antes de saber do karatê, ele passava com o Sam Miyagi algum tempo juntos, né? Foi gentil com ele, percebeu quando foi consertar lá a pia, não é mesmo? Percebeu que ele estava com dificuldades ou não. Então, só do primeiro, antes do karatê em si só de passar tempo com o Sam Miyagi, a presença dele para o Daniel Larusso já começou a ajudá-lo, por assim dizer, a fazer alguma coisa, não é não ficar preso em si mesmo só, que ele estava só isolado, por assim dizer, se isolou, né, em primeiro lugar. Acontece que, além disso, a gente percebe aqui, a segunda, que eu quero falar, a segunda grande ideia, a segunda grande lição do filme, é que o Johnny Lawrence e seus amigos eram apenas os instrumentos, ou alunos, como bem fala o filme. Não existe apenas aluno ruim, mas, na verdade, existem professores ruins, que é o filme traz muito bem esse contraste entre duas filosofias de vida, não só de luta, de obra de arte marcial, que é o Sr. Miyagi, depois quando ele vai começar, quando o Naruto lhe pede justamente para ensiná-lo a karatê, para saber se defender, contra a filosofia do Cobra Kai, do professor deles, justamente, que veio até lá do Vietnã, tinha uma foto na parede, que era justamente o John Kreese, correto? Acontece então que, como era a filosofia do Cobra Kai, por exemplo, ataque primeiro, não é? Sem piedade, por assim dizer, ou seja, apenas a imposição da força bruta de modo externa aos outros, aquela coisa bruta, por assim dizer, né? Então, o inimigo não merece piedade, a gente já falou, bater sem piedade, aquela dureza, a disciplina dura, aquela raiva, por assim dizer, e também, com isso, claro, o jogar sujo, como depois aparece no filme, no campeonato, no final, quando ele tenta machucar o Daniel LaRusso de modo sujo, né, de propósito. Ou seja, em contraposição a esse jogo do Cobra Kai, essa filosofia dura, rígida, inadequada, apenas utilizando de modo bruto dos sentimentos, por assim dizer, que vem quase, como fala também em Platão, as paixões do ser humano vêm do estômago, não é? A gente tem em contraste com isso o Sr. Miyagi, que primeiro não queria aparecer, ao invés de querer então se expor aos outros, ele falava para o Daniel San, Daniel San, se você quiser que eu te ensine para buscar vingança, você vai cavar sua própria cova. A da pessoa que você quer se vingar, mas também a sua própria, vai perder sua própria alma, por assim dizer, né? Ou seja, aquela luta arte marcial que vem não do estômago, como fala o Miyagi, mas da cabeça e do coração, do interior da pessoa, por assim dizer. Ao invés de ser algo externo, da força externa, como parece lá do Cobra Kai, é o contrário, né? Primeiro, um karatê que é só para sua defesa, não é para se exibir. Então, o Sr. Miyagi, por exemplo, não exibia que ele sabia karatê. Era um humilde zelador que apareceu apenas quando foi necessário para ajudar o Daniel San, que estava em defesa contra 5 outros adversários, correto? Então não se exibia, era humilde zelador. Então há esse também esse ultra caráter de força só para defesa e da força bruta que está no Cobra Kai em excesso aqui controlada, não é? Eu tenho que dominar as minhas paixões interiores, ao invés de apenas trazer de modo externo, de modo sensível, como é no Cobra Kai. Então a disciplina e a ordem interior e a vida interior ordenada vai se transbordar para o seu exterior. E a força vai ser só quando necessária, não para se exibir, como a gente já falou aqui. Ou seja, há um claro caráter do Sr. Miyagi, do caráter que ele segue, de formação, de dominar as suas paixões, de um caráter civilizatório, por assim dizer, de não ser apenas, como a gente falou aqui, um babuíno, ou então dois brutamontes, um batendo cabeça com o outro, por assim dizer. Que todo jovem, toda pessoa tem que ser, de fato, assim, na sua própria vida, adolescente, por assim dizer, né? Saber lidar com a raiva, com os instintos, mas vai se tornar uma pessoa madura, porque até então ninguém sabia, nem o Johnny Lawrence, nem o Daniel San, por assim dizer, não é? Então também vai dizer que o Sr. Miyagi era um modo de vida, de luta que ele aprendeu na família, então era algo ancestral, uma tradição, e na vida que era natural. Então eles viviam no local onde ele nasceu, justamente com a pesca, uma vida natural, e também era algo de família, por assim, ou seja, também esse controle interior e saber se defender, como a gente bem falou. E a pesca, vai dizer também que é interessante porque tem esse lado da pesca de viver pelo que aparece na natureza, por assim dizer. Não é aquela coisa de querer domar o modo natural, não é uma coisa industrial, por exemplo, como eu falei do Tolkien, que também mostra muito bem claro isso. É uma coisa muito mais simples, harmonia com a natureza, por assim dizer, uma ordem, não é? Ou seja, o Sr. Miyagi também, quando vai treinar o Daniel San, ele não impõe nada para ele. Mas agora, se você quiser de fato treinar-se comigo, eu vou ser o seu mestre, você vai ter que me obedecer. Tem algumas condições, tem um jogo muito bem claro do que vai ocorrer. Ou seja, primeiro, algumas coisas, né? Você tem que querer ou não querer. Ou é sim ou é não. Ele fala com o Daniel San, também fala, você tem que obedecer. Eu vou falar para você, se você quiser de fato ser meu aluno. Faça a sua parte, o seu esforço, e também repita várias coisas, não é uma coisa repetitiva. Tem um processo bem claro e tem que focar, não vai ficar disperso, por assim dizer.
Ao mesmo tempo que o treinamento também tem esse lado de querer trabalhar duro, claro, mas que, primeiro, o Daniel San não vai aprender logo no início a dar socos, por exemplo, não, pelo contrário, é o equilíbrio, né? Quando ele está no barco, por exemplo, né? Quando eles vão pescar, justamente, é o Daniel San aprender a se balancear no barco, mostrando que na vida também é importante para nós o equilíbrio, por assim dizer. Não ficar obcecado em uma só área da vida, seja trabalho, seja a parte física, né? Seja a parte amorosa. É necessário que o ser humano articule todas essas áreas para conseguir viver bem. Caso contrário, sendo desequilibrado, eu vou ter uma vida desordenada que vai transbordar para ter consequências ruins como um todo, né? Então, o golpear é apenas após conseguir, para o Daniel San, aprender a dar socos, atacar, a se defender, ao invés de, como eu falo, Cobra Kai, atacar primeiro, eu vou primeiro me defender, ter ordem interior, para depois transbordar para saber dar socos, por exemplo, né? Para equilibrar as áreas da vida. Então, é uma coisa bem disciplinada, esse controle interior, que também está bem claro na primeira cena do que eles falam do bonsai, correto? Quando ele fala, o Daniel San não sabe lidar ao cortar um bonsai, o que o seu Miyagi faz? Respire, acalme-se, saia da parte sensível das suas paixões, da sua coisa imediata, não é? Que é tudo na hora, aquela agitação interior. Respire, controle-se, como também ele fala, o Miyagi tem também uma cena na sua casa depois que ele está quase como fazendo um recolhimento interior, correto? Tentando acalmar e viver em harmonia. E depois disso você vai então imaginar o que você quer, como no caso, imagine, por exemplo, o bonsai como deveria ser. Use a sua imaginação, projete um futuro, correto? Quando você volta, você trabalha para fazer com que essa imaginação sobre o futuro, como no caso do bonsai também, se torne real. Se veio no seu interior, quando estava bem recolhido, meditou bem sobre aquela situação, pode ser algo útil para você, por assim dizer, correto? De tal modo que, então, também, claro, como tudo que você passa no seu treinamento, na sua vida, como também foi com o Daniel San, treinamento, né, de encerar os carros, lavar o chão, pintar a cerca, é bem clássico, porque justamente mostra também que nós não pensamos, tudo que a gente passa na nossa vida, a gente acha que é bobo ou não, que não vale a pena, algum esforço que a gente está trabalhando por muito tempo e não consegue ter resultado visível, por mais que eu não tenha naquela hora uma coisa visível, tudo vai ser aproveitado em algum momento, mesmo que eu não entenda. Também pode ser assim com a nossa própria vida, eu posso acreditar em quem é mais velho, quem é maduro, por exemplo, mas também nos meus esforços, né? Por mais que eu não veja agora, o resultado no futuro pode ser útil para mim. Uma habilidade que eu tenho agora, que não vai dar dinheiro, por exemplo, pode ser que no futuro eu vou articular com outras coisas que eu sei, vai dar resultado para mim que é depois visível, né? Basta permanecer e acreditar, por assim dizer. Até porque o Sr. Miyagi é um bom exemplo disso, né? De quem tem uma vida que não é imediatista, ele tem uma bela casa, até quando você vê o filme é muito bonito, porque você tem aquele surpresa, né? É no subúrbio, bem longe, mas quando ele entra na casa, uma casa muito bem ordenada, muito bem planejada, muito bem trabalhada, acontecem os detalhes, por exemplo, né? Um belo quintal, vários carros, e veja, o Sr. Miyagi era um zelador de um prédio feiozinho, lá no interior, num bairro pobre, ou seja, para construir aquela casa como ele construiu, para ter aqueles vários carros que ele tem, ele precisou fazer isso por vários anos, por assim dizer. Então, a paciência, a perseverança, a fidelidade e a sobriedade, por assim dizer, para contar e conseguir fazer aquilo ao longo do tempo, correto? Ao mesmo tempo também, enquanto isso, também o próprio Daniel, a certo ponto, fala: eu não sei se eu vou conseguir vencer o campeonato quando eles vão chegando para o final do filme. O Tsumiyagi falou para ele: olha, que bom que você está pensando assim, ao lado da humildade, portanto, né? Ou seja, não achar que eu não tenho arrogância, mas sim saber, de fato, pode ser que eu não consiga fazer, mas o que vale não é a quantidade, mas sim a qualidade do que eu vou fazer ao longo do tempo, correto? Então também, claro, o filme mostra muito bem que o Miyagi não é perfeito, por exemplo, né? Ele tem uma parte familiar, ele perdeu sua mulher e seu filho de modo trágico, quando ele estava lutando em conflitos bélicos, né? Mas ele não soube lidar com aquela tragédia, mas também quando ele viu o Daniel San, ele poderia ter ficado parado, mas ele quis, como a gente falou, olhar para o Daniel San e ajudar, de modo sutil inicialmente, né? Ajudando com a bicicleta dele que estava quebrada, ele viu aquilo, viu que tinha um problema, e ao invés de só ver aquilo e deixar para lá, ele, como a gente falou, olhou para o Daniel San de modo heróico, apostou nele, se aproximou, esse cara precisa de ajuda, ele e a mãe dele precisam de ajuda, esse jovem aqui está perdido. Então ajudou com a bicicleta, depois o Daniel San se procurou ele e, como a gente falou, por estar próximo dele, começou a ajudar o Daniel San, correto? Ou seja, ele vai desenvolvendo ali também, de um modo muito claro, uma paternidade com o Daniel San que é quase espiritual. Vira dele, do Sr. Miyagi, um filho espiritual, por assim dizer, não é? Um aluno e mestre também, como é muito claro no filme. E também o Sr. Miyagi é desprendido, não à toa, por exemplo, ele tem vários carros que ele lutou por vários anos para conseguir ter aqueles carros, mas quando ele pode, dá para o Daniel San de presente.
Não só o carro, mas também o seu kimono, o seu logo, né, que ele bordou. E quem sabe foi para o seu filho, por assim dizer, né, de modo simbólico. Então, agora ele tem de fato um novo filho, que ele não teve anteriormente, porque o filho veio a falecer, como a gente viu na história do filme. Agora ele tem um filho espiritual e dá para ele aquele legado. Então, o bonsai bordado que ele dá depois para Daniel San, simbolicamente é, claro, primeiro, o filho que ele não teve, mas também essa herança passada de pai para filho do karatê, para a defesa pessoal, dessa filosofia de vida que a gente falou bem, do controle interior e não da força externa imposta, sensível, por assim dizer, não é? De tal modo que o Daniel San, no meio de tudo isso daqui, ainda é, como a gente viu em vários momentos, muito imaturo. Também, como a gente falou com a Ali, ele não consegue lidar, por exemplo, que ele é pobre e a Ali e seus pais eram pessoas ricas, né? Então, até ele confronta a Ali depois, por exemplo, você não vai ficar comigo porque eu sou pobre? E a Ali diz muito bem, olha, eu consigo lidar bem com isso, você que não consegue lidar bem com isso. Deixando muito claro para ele que o imaturo de fato era ele, ela era uma pessoa madura, como a gente falou que ela perdoa ele várias vezes e se apoia, e apoia ele justamente, está como uma parceira, de modo muito bonito. Então, justamente, por exemplo, tem também nesse momento essa reconciliação entre os dois, apoiando aquela pessoa, apostando nela, vendo que nem ela mesma via em si própria, vendo que ela poderia de fato se tornar. Ela viu que o Daniel poderia se tornar quem ele era, gostou dele e apostou nele, perdoou suas falhas também e ajudou ela e o Miyagi a que ele pudesse então enfrentar o medo. Ao invés de fugir como ele fugia antes, agora ele se capacitou, teve a ajuda de fato esse olhar heróico que os dois, o Miyagi e a Ayo, tiveram com o Daniel San, daí foi enfrentar os seus medos ao invés de querer fugir, não é? E é legal que eles vão para o campeonato, tanto a Ayo quanto o Miyagi tem uma simplicidade muito grande, né? O Miyagi não tinha nenhuma faixa preta, de novo, porque ele era humilde, não queria mostrar ou se exibir, mas também não sabia como era o campeonato, não sabia, tinha alguma regra, por exemplo, né? Como ganhar no karatê aqui nos Estados Unidos, tem que bater acima da cintura, né? A Ali que vai explicar para o Daniel San que era um campeonato com suas regras, por assim dizer, né? Que, claro, pode se falar que é uma coisa um pouco preparada, mas também pela simplicidade, a leveza, não é? Eles se surpreendem com esse bom treinamento simples e tranquilo, pessoas pequenas, humildes, eles chegam lá longe. Mesmo que ninguém esperava que ele de fato fosse chegar até o final, ele chega surpreendido com si próprio, enfrentando o seu medo. Então, você vai em cara e consegue chegar onde você não esperava, apoiado nos outros, quem vai de fato te apoiar, que foi o seu Miyagi e a Ali, como a gente falou. Então, de fato, até a Ali fala, né? Se você perder, a gente vai embora mais cedo, tudo bem, é tranquilo, por assim dizer, não é? Então, o filme no final, como a gente sabe já, que um spoiler, né? Então, mesmo sendo tendo um sofrimento lá, no caso, sendo machucado, com o jogo sujo do Cobra Kai, o Daniel Sander consegue derrotar o Johnny Lawrence no final com um golpe, que é o golpe da garça, que era justamente o que o Sean Miyagi falava, que era uma coisa já elevada para quem já era, não era apenas um aluno, mas primeiro tem que saber caminhar para depois querer voar, como as garças faziam na praia, né? É muito belo no filme. Mas, ou seja, tudo isso, essa vitória do Daniel San dando o golpe da garça simboliza justamente o quê? Que ele conseguiu e soube ser ajudado. Seguiu o bom caminho do discípulo, por assim dizer, de reconhecer suas falhas, continuar falhando, mas ainda assim tem pessoas que apostam nele com esse olhar heróico, buscando ajudá-lo, vendo que ele pode se tornar. E então, por isso que ele ganhou, porque ele foi a pessoa que mais aprendeu em toda aquela jornada. Tanto é que depois conseguiu dar o golpe da garça, que era um golpe mais elevado, por assim dizer. Enquanto Johnny Lawrence, vale dizer, mas que ele fosse aluno do Cobra Kai, com a filosofia errada, com um professor ruim, também ele tinha essa desordem externa e interna em si mesmo. Né? Então, por exemplo, ele tinha um professor ruim, mas também ele era uma pessoa que estava lá com entorpecentes lá no banheiro, né? Enrolando um entorpecente, como a gente vê lá no filme, no caso. Então, ele fumava, tinha vários problemas também naquilo, era imaturo também, como a gente falou, tenta forçar também a Alia beijá-lo para simular, para o Daniel Augusto ficar bravo, por exemplo. Né? Ou seja, o Johnny, com essa vida interior desordenada, por assim dizer, também nas paixões, como não teve um bom professor, ele cai, é derrotado. Também, também ele reconhece que o Daniel Lúcio ganhou dele no final, que é legal, mas essa vida interior de desordem, ela vai pagar o preço lá na frente, como a gente viu no Cobra Kai, na série, quando o Johnny Lawrence abandonou seu filho antes dele nascer, que é o resultado dessa vida inteira desordenada. Enquanto o Daniel San conseguiu se ordenar pelo Sr. Miyagi e pela Arya nesse primeiro filme, mostra muito bem, o Johnny Lawrence perdeu, não só agora, mas também no futuro. Porque ele é desordenado, como a gente falou, também viu no Cobra Kai na série, depois ficou dependente de álcool, por exemplo, também, não é? Largou o seu filho, então, claro, depois pode se redimir ou não, mas é resultado dessa vida que ele estava desordenado, por assim dizer. Então é isso, pessoal. Esse é a análise de Karate Kid. Vale dizer que o filme, claro, tem seu lado meio brega ou não, dos anos 80, também coisa ruim de franquia. A Ali depois, outros filmes não aparece.
vale citar, que não é tão bom, porque tem um belo romance naquele primeiro filme, não é? Ela olha para Daniel San, como a gente falou aqui, desse olhar de apostar nele. Então, é claro, coisa de franquia do cinema boba, que depois ela aparece em outros filmes, por assim dizer. Depois ela volta em Cobra Kai, contando como de fato foi a história, né? Mas o filme tem esses belíssimos histórias, e por isso que o filme fez tanto sucesso, por assim dizer. Porque tem por trás esse pano de fundo que a gente falou aqui agora na análise, beleza? Então é isso, pessoal. Coloquem, por favor, se quiser alguma dúvida, colocar filmes para a gente analisar também. Muito obrigado e até o próximo vídeo, viu?